Som. Queridos, graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa série de exposições na carta de Paulo aos Colossenses, especificamente no capítulo 1, dos versos 21 a 23. Nós sempre pregamos as Escrituras Sagradas de forma lectio contínua. Nós temos explicado isso para os irmãos. Não é simplesmente uma herança nossa reformada, mas é também a lógica de sabermos que as Escrituras elas não são entendidas de forma picotada, simplesmente por partes, ou por versículos de forma avulsa, mas ela tem uma linha lógica, onde Cristo principalmente é o centro. E nós seguimos expondo cada livro ou cada parte central dos livros da Escritura com esse propósito. E a nossa série em Colossenses tem como objetivo mostrar, conforme também foi o objetivo do apóstolo Paulo, cada parte da Escritura só tem uma interpretação fidedigna, e a interpretação de Colossenses é essa. Paulo quer mostrar que a supremacia e a suficiência de Cristo, em meio a uma espécie de ensinamento falso, vã filosofia, de que para se alcançar a salvação em Deus ou ir diante do Senhor, eram necessárias outras coisas além de Cristo. E Paulo vai mostrar que não, que Jesus é suficiente. Então, neste propósito, hoje, nós seguimos meditando, principalmente dos versos de 1 a 23, que diz o seguinte: E vocês que, no passado, eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez, clamando a graça e a misericórdia do Senhor. Ó soberano Deus Trino, mais uma vez rogamos que o Senhor graciosamente nos assista, para que por intermédio da Tua palavra venhamos a lembrar quem éramos antes de Cristo, quem somos agora em Cristo Jesus e quem devemos ser mediante a essa perspectiva de quem somos em Cristo Jesus. Ó Senhor, sabemos que a eficácia da Tua palavra não repousa em nenhum pregador, na oratória, mas no agir do Teu Espírito Santo. Não repousa na nossa capacidade, enquanto ouvintes, de absorver o conteúdo, mas no Teu Santo Espírito. As Tuas palavras não são meras palavras humanas, mas também sobrenaturais, as únicas capazes de gerar vida e abundância para a glória do Senhor. Portanto, por meio da Tua palavra, alimenta-nos mais uma vez. É assim que nós pedimos, em nome de Cristo, nosso Redentor. Amém. Queridos, uma das coisas mais eficientes que eu vejo hoje para nos ajudar a refletir sobre o nosso passado, nosso presente e o nosso futuro são as lembranças do Facebook. Muitas vezes você está lá e recebe uma notificação. Tem uma lembrança sua. Há 10 anos, há 15 anos e assim por diante. E quando nós olhamos quem éramos lá no passado, as fotos, a imagem, a forma de vestir, a forma que nós escrevíamos, percebemos como éramos estranhos. Particularmente aqueles que no passado, há 10, 12, 15 anos, eram adolescentes, aí que isso fica muito nítido.
A gente percebe que nós éramos estranhos em aparência, muitas vezes nessa forma de nos vestir, na forma de nos comunicar com as outras pessoas na rede social. E parece que muitas vezes nós éramos alienados ao bom senso. Faltava em nós alguma coisa do bom senso para que nós pudéssemos agir de maneira diferente. E às vezes, queridos, é necessário revivermos essa cronologia, não apenas no Facebook, mas também na nossa vida, para ver o quão melhor estamos no presente e sabemos como devemos nos portar, visando a vida do presente e também para o futuro. E quando nós olhamos especificamente para esse texto aqui nas Sagradas Escrituras, o apóstolo Paulo vai justamente fazer uma espécie de cronologia da vida cristã, mostrando quem éramos no passado, quem somos no presente e quem devemos ser do presente ao futuro principalmente, e como somente a soberania e a obra redentora de Cristo pode dar sentido a cada estágio da nossa vida. Nessa cronologia da vida cristã, Cristo é e sempre será o centro da nossa existência. E é sobre isso também que nós iremos meditar nesta noite. Meus irmãos, quando nós relembramos do que meditamos na semana passada, no capítulo 1, dos versos 15 a 20, nós somos levados ao cume da cristologia paulina. Cristo é representado como Criador, como sustentador e o reconciliador de todas as coisas. Nada no universo está fora do domínio do Senhor Jesus Cristo. Nem aquilo que é visível, nem aquilo que é invisível. Nem tronos, nem potestades. É como se Paulo abrisse uma janela cósmica para mostrar a supremacia absoluta do Filho de Deus em toda a criação. Mas, a partir do versículo 21, Paulo faz uma transição poderosa, mostrando que o Cristo que governa o cosmos é o mesmo que entrou na história pessoal dos colossenses para tirá-los da alienação, da inimizade contra Deus e fazê-los participantes da reconciliação, reconciliá-los novamente com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E os colossenses precisavam estar constantemente cientes desta verdade para resistirem às heresias que estavam tentando se infiltrar dentro da igreja, principalmente mostrando que Cristo não era suficiente para a salvação e a redenção. E para isso, Paulo mostra a cronologia da reconciliação. Para os irmãos em Colossos, sim, mas que é também a cronologia da vida daqueles que foram regenerados por meio da obra de Jesus Cristo, o único e verdadeiro Senhor, o único e verdadeiro Salvador. Somente por meio dele há esperança para o homem. Diante disso, nós vamos meditar então no seguinte tema: a cronologia e os benefícios da reconciliação em Cristo. A cronologia e os benefícios da reconciliação em Cristo. E a primeira coisa que Paulo faz no verso de número 21 é relembrar do passado de cada cristão, antes de ser regenerado por Cristo Jesus. E qual era a condição? Inimigos de Deus. A condição de todo homem sem a obra regenerativa de Cristo é ser inimigo de Deus. O verso 21 diz: e vocês que no passado eram estranhos, inimigos no entendimento pelas obras más que vocês praticavam. A unidade também, queridos, é reconhecível pela mudança de foco. Paulo está falando de Cristo. Agora ele dará ênfase a vós. Ele é direto para dizer aos irmãos: e vocês, vós antes, vocês eram estranhos. O que isso significa? Era somente uma questão de aparência? Quando a gente se olha, eu particularmente, não vou falar gente, nem eu particularmente, quando me olho no espelho, eu digo, que coisa estranha, né? Eu digo, que coisa estranha. Mas será que é somente essa questão de imagem pessoal? Não, não é sobre isso que Paulo está falando. O que vai explicar em seu termo fidedigno o que Paulo está querendo dizer aqui
São os textos que estão em Efésios 2:12 e Efésios 4:18. De acordo com a carta de Paulo aos Efésios, ser alienado de Deus, ser estranho, significa estar em uma condição de profunda separação e distanciamento dele. É a condição de estar sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo, fora das alianças da promessa, causada por ter o entendimento obscurecido, ou seja, ser cego espiritualmente, por ter um coração endurecido, o que leva à completa separação da vida e da vitalidade que só pode ser encontrados no Deus Todo-Poderoso. Em essência, é um estado de morte espiritual e existência longe da verdadeira fonte da vida, que é o Deus Todo-Poderoso. Alienados de Deus, estranhos diante de Deus, sem comunhão alguma. No ano de 1998, foi lançado um filme muito interessante, O Show de Truman. E a história conta que um homem vivia numa realidade paralela sem perceber. A vida dele era simplesmente um reality show. Todo mundo que estava ali sabia. Ele era uma criança indesejada e ele foi comprado por um programa de TV para viver esse reality show. Ele estava totalmente alienado da verdade. Ele estava totalmente separado da vida real, na existência das coisas. E olhando para essa fala ilustrativa que o filme nos traz, nós podemos entender também que a maioria da humanidade vive assim. Não simplesmente num reality show, mas num estilo de vida, numa vida que está totalmente desconectada da realidade de todas as coisas. Porque a realidade de todas as coisas, conforme as Sagradas Escrituras nos mostram, consiste na verdade em um homem viver aos pés do seu Criador. É isso que dá sentido à vida do homem. Mas a verdade é que todo homem, desde o seu nascimento, já nasce em inimizade contra Deus. E se não houver essa obra regenerativa no coração do homem, ele vai viver alienado da verdade, da realidade que o homem foi criado para ser. Sendo assim, queridos, ser estranho a Deus não é apenas viver sem religião, mas estar debaixo da justa ira do Senhor, conforme nos ensina as Sagradas Escrituras. Porque todo aquele que é inimigo de Deus também está debaixo da ira do Senhor. A alienação aqui descrita não é neutra. E até compreendemos a gravidade dessa condição como pecadores diante da santidade de Deus, mas jamais entenderemos a profundidade da graça se não entendermos aquilo que éramos diante do Senhor. A nossa geração, por exemplo, minimiza o pecado, nega o pecado, mas a Escritura nos chama de inimigos de Deus quando nós não o tínhamos, e assim caminha a humanidade em sua maioria. Só quando há reconhecimento disso, é aí então que os aspectos da cruz se tornam mais gloriosos. Porque o homem entende a sua necessidade de redenção diante de Deus. E quais são os queridos reflexos daqueles que vivem distantes do Senhor? E qual era a nossa condição diante do Senhor? Conforme o texto, inimigos na mente, ou seja, não era apenas ignorância, mas hostilidade contra Deus, era algo ativo. A Bíblia também fala nesse texto que, apesar dessa inimizade na mente de Deus, além disso, há também as obras malignas que refletem aquilo que está no coração. Pelas obras más, inimigos do entendimento, aquelas que nós praticávamos. A humanidade caída tem uma mentalidade de independência. Os homens se sentem senhores de si mesmo. A humanidade por si mesmo quer se tornar a medida de todas as coisas. É isso que a gente vê hoje, por exemplo, de uma forma mais clara. Antes mais velada, nos livros, nas ciências. Hoje está na palma das suas mãos.
hoje está na tela de uma televisão. O homem querendo ser o centro de todas as coisas. O texto não está falando, queridos, que Satanás era o inimigo de Deus, que outros deuses eram o inimigo de Deus, mas o homem que tem prazer na desobediência. Esse é o estado de todo o homem sem Cristo. Inimigos de Deus, que tem hostilidade contra Deus. Somos, por inclinação, sem Cristo, rebeldes contra o Rei Santo. E não se enganem, essa é a situação de todo homem sem Deus. Aquela pessoa que você ama, aquele filho, aquele neto, aquele pai, aquela mãe. Todos estão nessa condição sem Cristo Jesus. E assim nós éramos também. Segundo o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Meus irmãos, esse texto desmonta a ilusão moderna de que podemos viver bem sem Deus. Talvez você já tenha ouvido alguém falar assim, quando você vai pregar o evangelho: eu estou bem sem Deus, eu estou bem sem a religião, eu me sinto bem, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho que estar me envolvendo com esse negócio de igreja aí, eu não tenho que estar me envolvendo com esse negócio de religião, a minha vida está de vento em polpa. A cultura secular nos diz que podemos criar a nossa própria identidade, ser os autores da nossa própria história. Você que decide que se quer ser bom, se quer ser ruim, se quer ser homem, se quer ser mulher, se quer ser criança, se quer ser animal. Aquilo que você é biologicamente não determina. Alguém que projetou isso não pode dizer o que você é. E assim o mundo caminha, hostilidade contra Deus. Mas Paulo nos lembra, sem Cristo nós também estávamos alienados. Isso não significa que você era apenas um pecador passivo, mas que existia também rebelião no seu coração. Você preferia qualquer coisa no lugar de Deus, e o coração humano sem Cristo ama a escuridão, odeia a luz. E muitas pessoas dizem assim: não, mas essa palavra não é para mim, porque eu não mato, eu não roubo, eu pago as minhas contas, eu não sonego imposto, eu não faço mal para ninguém. Como que essa palavra pode ser para mim? É simples. Tudo que você é sem Cristo se concentra em você. Isso já é inimizade contra Deus. Porque a Bíblia diz que Deus deve ser o centro do coração do homem. Quando a sua vida, quando a sua esfera de vida é o centro da sua existência, Deus é deixado de lado e é ofendido com isso. Você pensa mais em você, mais no seu trabalho, mais no seu dinheiro, mais nos seus bens materiais, mais na tua família, menos em Deus. Isso já é hostilidade contra o Senhor. Então não tem para onde escapar. É assim que vive a humanidade sem Cristo. É assim que nós éramos. Por isso, Cristo homem é necessário. Sem Ele não há redenção para esta situação. Talvez a se deparar com um choque de realidade dito pelo apóstolo Paulo, muitos não cristãos olham para essa palavra e começam a ter ciência de quem é. E como sair disso? Pelas boas obras? Fazendo caridade? Dando cesta básica? Doações financeiras? Ajudando instituições? Não mentindo? Respeitando o cônjuge? Ou qualquer outra coisa dessa natureza? Não. Paulo também diz em Efésios: vocês não foram salvos por obras, para que ninguém se glorie. A salvação só é possível por meio de Cristo Jesus. Sem Cristo, você não pode sair desse estado. Sem Cristo não é possível. E é por isso que Paulo, no verso de número 2, vai ressaltar a partir de agora a reconciliação
em Cristo Jesus. E ele fala do presente da vida dos colossenses, naquele momento que ele escreve a carta e chega até eles, mas também é o presente da vida de todo aquele, é o tempo presente da vida de todo aquele que de fato foi regenerado por Cristo Jesus. É por isso que, em segundo lugar, nós vamos ver sobre o presente, o nosso estado presente, que repousa sobre a reconciliação feita por Cristo Jesus. Aprove a Paulo, queridos, lembrar do passado, para ressaltar a importância do estado presente na vida dos crentes. Por causa da tentação de se esquecer de Cristo para chegar a Deus, os crentes em Colossos precisavam lembrar que não poderiam se fazer aceitáveis a Deus pelos seus próprios esforços, mas somente por meio do Cristo que fez. Antes existia orgulho, sim, mas agora é ressaltado o presente para evitar o orgulho espiritual e levar os crentes à gratidão no Senhor. Veja como é que o verso 22 começa: agora, porém, ou agora mais. Nós temos aqui um advérbio de tempo, nesse instante, agora, no presente, e uma conjunção lógico-constrativa com o que foi dito no passado. Vocês eram inimigos, agora vocês foram reconciliados com Deus. E observe outra coisa, a ação é passiva. Paulo não está dizendo vocês se reconciliaram com Deus, não, vocês foram reconciliados. A obra é de Deus e não do homem. Sabemos que reconciliação é algo precioso e maravilhoso que pode acontecer quando, por exemplo, dois membros da mesma família que discutiram há anos atrás e não se têm falado desde então, são levados a se juntar e pedem perdão e deixam o passado para trás. Provavelmente você já pode ter experimentado esse tipo de situação. Bom que não tenha, mas existe na vida de muitas famílias. Mas observe outra questão. É comum a reconciliação vir de quem erra. Apesar dos homens serem obscurecidos em seus corações, por carregarem imagem e semelhança de Deus, eles também se arrependem dos seus pecados e lembram daquilo que é bom, lembram daquilo que é justo. Mas nesse caso aqui, a reconciliação veio de quem sempre esteve certo na história, da parte correta da história. Por quê, queridos? Porque não era possível a parte errada ter condições para reatar o laço que foi quebrado no jardim do Éden. Não era possível reatar a amizade, o relacionamento, a profundidade de ser e estar com Deus, por meio dos homens quebrados e mortos nos seus delitos e pecados. É aí que Cristo, mais uma vez, o Criador de todas as coisas, faz sentido na criação do nosso ser. Davi, ele diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aquele mesmo verbo usado por Davi é usado de forma similar na criação de todas as coisas. O Deus que criou o mundo é aquele que pode criar um coração puro no homem. E só assim pode haver reconciliação, queridos. Uma outra coisa que é interessante nós observarmos, que é possível que Paulo esteja fazendo aqui, no verso 22, o uso de uma linguagem de reconciliação, vista em outras passagens, que se refere ao contexto do Antigo Testamento de restauração de Israel sobre o exílio. Equivalente ao conceito da esperança israelita de restauração, de saída do exílio para voltar à sua terra e diante de Deus para adorar. Segundo as profecias de restauração do Antigo Testamento, esperava-se a construção de um novo templo em Israel, para que os israelitas retornados pudessem adorar e ter acesso à presença de Deus novamente. Agora Paulo pega essa mesma linguagem e mostra que Cristo é a representação plena deste templo de reencontro.
Cristo cumpre em si as promessas de Israel, feitas a Israel. Por quê? Porque ele é o templo perfeito que estava sendo esperado. Então ele assumiu o afastamento por meio da cruz, recebendo a ira de Deus, recebendo os nossos pecados e restaurando assim, realizando essa restauração da inimizade, da separação, da distância entre Deus e o seu povo. É por isso que na sequência Paulo vai dizer que essa reconciliação foi no corpo da carne, por meio da morte. A quem Paulo está se referindo? Quem é o sujeito implícito aqui, claro, é Cristo Jesus. E a cruz é o ponto central. Ah, meus irmãos, a promessa de Deus de redimir uma humanidade morta nos seus delitos e pecados, não toda a humanidade, mas aqueles que foram separados para ser uma nova humanidade, está sendo deixado claro desde Gênesis 3,15. E em Cristo foi cumprido. Muitos falsos mestres da época de Paulo e posteriormente também rejeitavam a humanidade de Cristo Jesus. Cristo era 100% Deus e também 100% homem. Jesus era totalmente Deus e totalmente homem. Ele tinha um corpo físico. Ele era realmente um de nós. Abraham Kuyper disse certa vez que o Verbo se fez carne para nunca ser separado da carne de novo. Nem mesmo agora, sobre o trono, Cristo deixou de ser homem. Ele continua 100% homem e 100% Deus. E somente um homem poderia pagar pelo pecado de outros homens, assumindo o lugar de um sacrifício perfeito. Somente o segundo Adão poderia dar os passos perfeitos para nos regenerar. Nossa salvação depende também da humanidade dele, quanto de sua divindade. Não podemos ser salvos sem uma ou outra natureza da pessoa do nosso Redentor Jesus Cristo. Nossos corpos são instrumentos de justiça, portanto, são instrumentos de injustiça, portanto, ele precisava tornar todos eles santificados, todos a Deus, e torná-los a partir de então instrumentos de justiça, justificados mediante a Cristo Jesus diante de Deus. De maneira que agora, por meio do corpo de sua morte, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando Paulo diz que fomos reconciliados no corpo da carne pela morte, ele está nos lembrando de algo tremendo. A santidade de Deus não poderia simplesmente ignorar o pecado. Precisaria haver sacrifício. A ira justa de Deus precisava ser satisfeita. Cristo tomou sobre si a penalidade. Você entende o peso disso? Nós não somos aceitos porque Deus resolveu afrouxar a sua santidade, como muitos pregam aí, mas porque Ele mesmo a satisfez plenamente, mediante a obra sacrificial do nosso Redentor Cristo Jesus. E qual era a finalidade? De fato, apresentar santos, inculpáveis, irrepreensíveis diante dele, ou melhor traduzido, conforme ficava claro também no Antigo Testamento, perante a face dele, perante os olhos do Senhor. Existe uma discussão entre os estudiosos sobre a quem está se referindo esse pronome na terceira pessoa: a Deus Pai ou ao próprio Deus Filho? Linguisticamente, olhando para a análise do discurso, é bem possível que Paulo esteja falando que Jesus reconciliou, por meio da sua obra, os homens diante de Deus e tornou-lhes santos e culpáveis e irrepreensíveis diante dele mesmo. E até então faz sentido. Por quê? Porque nos últimos dias, no último dia, nós estaremos diante de Cristo.
No julgamento estará o Senhor Deus Todo-Poderoso. Faz sentido. Agora, de forma ampla, olhando para o que ensina as Escrituras de maneira geral, é verdade também que a obra de Cristo foi para apresentar um povo justificado diante de Deus Pai. Olhando para o texto, existe essa discussão. Não há certeza absoluta. Uns pendem para um lado, outros tendem para o outro. Inclusive eu. Mas a verdade é que essa obra era necessária. Para quê? Para que fôssemos apresentados, justificados, inculpáveis e irrepreensíveis diante da Trindade Santíssima. Diante do Senhor. E observe que a linguagem aqui também é forte. Essa linguagem de santos, inculpáveis e irrepreensíveis é uma linguagem veterotestamentária vista em Êxodo e também em Levíticos. Aquilo que era santo era separado diante do Senhor. Era consagrado ao Senhor. Por exemplo, no tabernáculo, no templo, aquilo que era separado era considerado santo diante do Senhor. E ele santificou pela sua reconciliação. Agora nós somos separados deste mundo, separados do mal, separados do pecado, inculpáveis. Era a ideia de descrever animais limpos, imaculados, aceitáveis para o sacrifício diante de Deus. Esse mesmo termo foi usado pelo apóstolo Pedro para comunicar a qualidade do Cordeiro sem defeito, Cristo Jesus. E assim também, além de separados, nós nos tornamos também inculpáveis diante de Deus, aparecendo como pessoas sem manchas, alvos mais que a neve, e também irrepreensíveis, ou seja, sem a possibilidade de acusação diante do Senhor, porque Cristo pagou pelos nossos pecados. Ele é o sumo sacerdote que nos representa diante de Deus. Meus irmãos, os que estão aqui, servos do Senhor, você já pensou que a reconciliação não significa apenas que Deus deixou você em paz? Significa que Ele agora o chama para perto, como o pai que correu ao encontro do filho pródigo. Isso é mais do que perdão, é adoção, é amizade, é santificação. Não é como a justiça faz com aqueles que já pagaram as suas penas. Abriu o cárcere, liberou e disse: agora vá para casa. Não. Deus enviou o seu filho, matou a sua essência, derramou a sua ira sobre ele, justificou o pior dos pecadores, os piores dos pecadores, eu e vocês. Mas além disso, nos adotou como filhos, nos levou para perto dele. Agora nós somos convidados à mesa do rei, ao banquete com o Senhor. Em certa medida, todos nós buscamos reconciliação em algum lugar. Nós queremos provar que somos aceitáveis no trabalho, no relacionamento, até mesmo na espiritualidade, porque nós temos essa coisa, né? Aparecer diante de Deus: não, eu estou servindo na igreja, eu estou fazendo, né? Será que eu estou ali com uma moralzinha diante de Deus? Não, não. Somente o Evangelho dá a verdadeira reconciliação, porque diz: você não precisa mais construir um currículo espiritual ou moral para ser aceito. Cristo já se colocou no seu lugar. Quando chegamos à mesa do convite do rei, o convite não está escrito: está ali o crente fulano de tal, mas está escrito: convidado, chamado, convocado foi o crente que é salvo por Cristo Jesus. Os méritos são dele. Isso desarma tanto o orgulho religioso quanto o desespero secular. Se Jesus nos reconciliou, também temos o veredito final sobre toda a vida. Já estamos aceitos em Cristo Jesus. A finalidade da reconciliação não é também nós estarmos aqui simplesmente nos gloriando com essa verdade. Que maravilha! O nosso presente é
diante de Deus, santos e irrepreensíveis, reconciliados em Cristo Jesus. Não, mas a finalidade é também a adoração. Cristo morreu para apresentar você como algo que foi chamado e reconciliado e transformado diante do trono. Sim, portanto, não viva como se a reconciliação fosse apenas um detalhe da sua vida, mas o centro da sua vida. Mostre que você é alguém reconciliado com Deus. Mostre que você é diferente deste mundo e pregue esta verdade que pode trazer esperança a esse mundo que tem prazer distante de Deus. Alienados, acham que vivem a verdadeira realidade, mas estão apenas numa representação, cujo final será decepcionante. Reconciliação requer adoração e também dedicação ao reino de Deus. Paulo fala do passado. Paulo fala do presente em Cristo. Agora Paulo vai ressaltar questões cruciais para o presente e futuro daqueles que são reconciliados em Cristo Jesus. Dentro dessa cronologia das bênçãos e reconciliação que temos em Cristo, devemos ter um futuro pautado acima de tudo na perseverança do Evangelho. Verso 23, Paulo diz o seguinte: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes. Esse se aqui, permanece na fé, não quer dizer que eles poderiam perder os benefícios da obra redentora de Cristo, que foi aplicada a eles como os eleitos de Deus. Afinal, como dizia Spurgeon, e também outros irmãos puritanos no passado, se dissermos que Cristo pode perder uma ovelha, teremos que admitir que ele não é um bom pastor. Mas não é essa a realidade. Paulo está falando aqui como uma espécie de evidência quanto a eles serem realmente regenerados. Isso é explicado melhor aqui no capítulo 2, no verso 6, que diz o seguinte: portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Tá bom. Vocês tinham um passado cabuloso e já não existe mais? Ótimo. Foi reconciliado por Cristo Jesus? Ótimo. Põe em prática. A vida vai demonstrar isso. Então era essa forma de evidência. Aqueles que permanecessem em Cristo Jesus estariam alicerçados, estariam firmes nele. É a imagem aqui de permanência. Vemos a ideia de alicerçados. O que é isso? Fundamento firme. E também estáveis, firmes. É a ideia de estar sem vacilar. Uma outra possível tradução é: com vosso fundamento estabelecido e vossa estrutura imóvel. Eu não sei quantos de vocês já viram uma imagem, um vídeo, ou já ouviram falar do farol de La Jaumont, no mar da Bretanha. Nessa região existem vários faróis. E eram faróis que guiavam em meio às diversas tempestades e frio que existiam no passado e também existe hoje, os marinheiros, para que eles pudessem de alguma maneira se localizar naquele lugar tão conturbado. E todas as vezes que eu olho uma imagem desse farol, eu fico impressionado com o alicerce que está ali, porque as ondas são violentas, são altíssimas. Algumas fotos você vai ver até chega a encobrir um farol que é imenso, mas mesmo assim permanece firme. E assim como esse farol resiste às ondas turbulentas do mar, assim também um cristão deve resistir às pressões do mundo, do pecado e do diabo. Mas essa resistência não vem da nossa própria força, vem de estar firme, enraizado em Cristo, no amor de Cristo, na obra de Cristo. Cristo é e sempre será o fundamento do seu povo. O que é que Paulo fala em Efésios 3, 17 e 18? E assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor,
Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Por algumas vezes eu expliquei esse texto aqui aos irmãos. Quando Paulo diz assim, habite Cristo no vosso coração, a ideia utilizada por Paulo no texto grego é que ele habite cada centímetro do coração, do ser interior de vocês, que ele venha e faça as mudanças necessárias para que tudo esteja conforme a vontade dele, e assim todo o seu ser interior viva para a glória dele. Há também aqui justamente a linguagem do templo: largura, comprimento, altura e profundidade, para mostrar que Cristo é o templo perfeito e faz de nós, o seu povo, pedras vivas, como disse o apóstolo Pedro, o templo aonde ele habita. Cristo é o fundamento e não a instabilidade da vontade humana. Portanto, a perseverança não é uma condição para se manter salvo, mas a consequência necessária de ter sido salvo. O Deus que começou a boa obra em nós há de completá-la até o fim. Diz também aqui: vocês estão alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. O que é isso aqui? É a ideia de resistir às pressões. No ano 60 depois de Cristo, segundo o historiador Tácito e também segundo Eusébio, um fortíssimo terremoto abalou a região de Laodiceia, atingindo também a cidade de Colossos, uma cidade vizinha. É como se, não é a mesma distância, mas tivesse um terremoto aqui em Artur Nogueira, né? A gente ia sentir isso. Na verdade, os irmãos que trabalham aqui na Petrobras dizem que se pegar fogo lá vai explodir tudo por aqui na região, né? Então é mais ou menos isso aí. A gente não sabe se Paulo usou aqui essa imagem de instabilidade, de tremor e de afastamento. Mas, queridos, quando nós olhamos para os versículos anteriores, mostrando essa dominância de Cristo sobre todas as coisas, é claro que a nova criação em Cristo só pode viver firme nele, para que possam caminhar na esperança do Evangelho, já ouvido e pregado a toda criatura. O que é a esperança do Evangelho? Todas as vezes que Paulo usa o conceito de esperança, é uma referência à consumação de todas as coisas em Cristo Jesus. Por isso que Paulo agora se preocupa com o caminhar dos cristãos, daquele momento em diante. É claro que a gente não sabe o que é que vai acontecer daqui a pouco. Não nos pertence. O que vai acontecer daqui a 30 segundos, a 1 minuto, a 1 hora, a 10 horas, a um dia, a uma semana, nós não sabemos. Mas a verdade é que, apesar de nós não sabermos disso, a nossa esperança sempre deve ser a mesma: estar com Cristo, viver com Cristo, ver a consumação de todas as coisas em Cristo Jesus. E em Cristo é possível estarmos firmes nessa esperança futura. O futuro do crente está pautado na perseverança desta verdade. Esperem, meus irmãos, neste Evangelho, nessa esperança. Talvez você tenha esperança em tudo na vida, esperança de dias melhores. Parece a Miss Mundo, né? A Miss Universo. Toda pergunta que é feita para a Miss Universo é a mesma: o que é que você espera por mundo? Aí todas as Miss respondem a mesma coisa: a paz mundial, né? A esperança está na paz mundial, que tudo vá bem, que tudo ocorra bem. Talvez você pense somente nisso. Não, esse mundo está um caos, caótico. A Bíblia disse que ia ser assim, é daqui para pior, mas eu quero melhor, todo mundo em paz, sem guerra, sem lado político, sem qualquer outra coisa. Não, a minha esperança está nos meus sonhos, naquilo que eu vou conquistar, naquilo que eu quero ser e assim por diante. Mas Paulo diz o seguinte: permaneçam firmes na esperança do Evangelho. Esse Evangelho pregado já em todos os lugares, a toda criatura debaixo do céu. É possível que Paulo esteja falando aqui, queridos, dos grandes centros do Império Romano da época. O Evangelho que estava acessível às pessoas de sua época, do qual ele, Paulo, se tornou ministro.
Quem era Paulo? Perseguidor de cristãos. Consentia na morte de cristãos. Alguns pregadores dizem que Paulo matou muitos cristãos. Eles sabem mais do que a Bíblia. A Bíblia fala que Paulo só consentia e perseguia. Mas quando ele estava a caminho de Damasco, o Senhor o colocou para baixo. Paulo, eu sou esse Cristo que você persegue. A partir de agora você está separado para mim. E Paulo se tornou ministro deste evangelho, que não apenas libertava judeus, mas também gentios de todas as partes do mundo. Aqui, queridos, no verso 23, fecha-se uma sessão que teve início no verso de número 3. E eu sempre tenho ressaltado as estruturas para que os irmãos aprendam a ler as Escrituras. Terminando do mesmo modo que Paulo começou, sublinhando 3 coisas importantes. A importância do evangelho que os colossenses ouviram, em que puseram a sua esperança. A chegada do evangelho entre os colossenses como somente um exemplo da sua expansão aos humanos em toda a ordem do mundo criado por meio de Cristo Jesus. E também a autoridade apostólica dada a ele para pregar esse evangelho que havia chegado aos irmãos por meio de Epáfras. Paulo se tornou ministro, mas lá no início também ele vai dizer que esse evangelho chegou por meio de Epáfras. Meus irmãos, percebam como Paulo conecta a perseverança com a esperança. Ele não diz assim, continue acreditando, mas não se afastem da esperança do evangelho. É isso que ele diz. Isso é radicalmente diferente da maneira como o mundo fala de esperança. Continue acreditando, continue crendo. Paulo diz o seguinte, você já tem. Permaneça ali do lado. Deixe perto, à vista dos olhos. Para o mundo a esperança é otimismo e autoajuda. Foi um pouco do que nós ouvimos ontem na palestra aqui. A esperança para as ansiedades, para as emoções, para tudo. É apenas pautado no otimismo e na autoajuda. Busca-se a solução para onde há o problema. Afinal, 2 versículos antes, Paulo vai dizer que o homem é inimigo de Deus. Esse é o seu estado. Mas para o evangelho, a esperança é a certeza baseada na cruz e na ressurreição. Quando essa esperança ocupa o centro da sua vida, você não precisa mais se apoiar em modismos culturais, filosofias vazias, políticas ou desempenho pessoal. O evangelho é o único fundamento que não vacila, nem diante de terremotos, nem diante de crises. Isso significa que o cristão pode viver e trabalhar neste mundo sem medo do futuro, porque já está seguro no amor de Cristo Jesus. Vulneráveis, muitas vezes estamos, mas também seguros. Ser reconciliado implica viver alicerçado no evangelho, não em modismo, nada disso. O evangelho é satisfeito em Cristo dia após dia até o fim. Esperança não é um dever, é um deleite que temos no Senhor. Nossa fé pessoal está ligado ao plano universal de Deus, o evangelho anunciado a toda criatura. Portanto, meus irmãos, façamos esse exercício que é bom. Eu creio que todas as vezes que você receber agora a notificação lá do Facebook, né? Memórias do seu passado. Você vai lembrar também desse texto. Quem éramos, quem somos e quem devemos ser. Mas a centralidade de tudo isso está numa pessoa. Quem é? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso Salvador maravilhoso. Deus que não cansa de amar. Cordeiro entregue ao Calvário. Ele que nos salvou e nos dá a esperança do Evangelho. Então vamos cantar esta verdade neste momento.